Capítulo 33. 9 de 10. As amigas das trevas não se arriscaram com Elaine. Além de blindá-la, Temaile teve um prazer aparentemente malicioso em amarrá-la em um nó apertado com a cabeça entre os joelhos. Seus músculos já doíam da posição apertada. A mordaça, um pedaço de pano sujo com gosto vil e oleoso, amarrado com tanta força que cravava nos cantos de sua boca, tinha sido feita para impedi-la de gritar por socorro nos portões. Não que ela fosse gritar. Tudo o que teria feito seria condenar à morte os homens que guardavam os portões. Ela podia sentir as 6 irmãs negras segurando Saidar até que elas passaram pelo portão. Mas a venda tinha sido um toque desnecessário. Ela pensou que elas queriam aumentar sua sensação de desamparo, mas ela se recusou a se sentir desamparada. Afinal, estava perfeitamente segura até que seus bebês nascessem, e seus bebês também. Minha havia dito isso. Ela sabia que estava em uma carroça ou carroção pelo som dos arreios e pela sensação de tábuas ásperas embaixo dela. Elas não se deram ao trabalho de acolchoar as tábuas do assoalho com um cobertor. Uma carroça, ela pensou. Parecia haver mais de um cavalo puxando-a. A carroça tinha um cheiro tão forte de feno velho que ela teve vontade de espirrar. Sua situação parecia desesperadora, mas Bicht não a decepcionaria. Ela sentiu Bicht saltar de algum lugar quilômetros atrás dela para talvez 1 quilômetro à frente e teve vontade de rir. O vínculo dizia que Bicht estava mirando em seu alvo e Bicht Arco de Prata nunca errava. Quando a canalização começou em ambos os lados do vagão, o desejo de rir desapareceu. A determinação se manteve firme no vínculo, mas havia algo mais também. Um forte desgosto e um aumento de... não raiva, mas perto disso. Homens estavam morrendo lá fora. Em vez de rir, Elaine queria chorar por eles. Eles mereciam que alguém chorasse por eles, e eles estavam morrendo por ela. Como Vandene e Sarita morreram. A tristeza por elas brotou nela novamente. Sem culpa, no entanto. Somente deixando Fallon e Marilyn livres, elas poderiam ter sido poupadas, e nenhuma das duas teria tolerado isso. Não havia como antecipar a chegada das outras, ou aquela estranha arma que Asne tinha. Um choque estrondoso se aproximou e seu transporte foi sacudido tão violentamente que ela quicou nas tábuas do assoalho. Seus joelhos e canelas ficariam machucados com isso. Ela espirrou na poeira que subiu com isso e espirrou novamente. Podia sentir os cabelos individuais se levantando onde não estavam presos pela mordaça e pela venda. O ar tinha um cheiro peculiar. Um relâmpago apareceu. Ela esperava que o bicho tivesse conseguido envolver as chamadoras de vento, por mais improvável que isso parecesse. Chegaria o momento em que a confraria teria que usar o poder como uma arma. Ninguém poderia ficar de lado em Tarmongaidan, mas as deixaria preservar sua inocência um pouco mais. Momentos depois, a blindagem nela desapareceu. Incapaz de ver, ela não conseguia canalizar para nenhum propósito real, mas podia sentir tramas próximas a ela, algumas de espírito, algumas de ar. Sem ver as tramas, ela era incapaz de saber o que eram, mas podia fazer ter um palpite razoável. Suas captoras eram prisioneiras agora, blindadas e amarradas. E tudo o que ela podia fazer era esperar impaciente. Bicht estava se aproximando rapidamente, mas agora se sentia ansiosa para se livrar daquela maldita teia de cordas. A caixa da carroça rangeu quando alguém se jogou dentro dela. Bicht. O vínculo carregava um lampejo de alegria. Em instantes, as cordas caíram dela e as mãos de Bicht foram para o nó da mordaça. Movendo-se um pouco rigidamente, Elaine desamarrou a venda. Luz. Ela ia sentir dor como uma fúria até poder pedir a cura. Isso a lembrou de que teria que pedir as chamadoras de vento,
e a tristeza voltou a crescer por Vandene e Sareita. Uma vez que ela pôde cuspir a mordaça, ela queria pedir água para lavar o gosto oleoso, mas em vez disso ela disse: "O que segurou você?" Sua risada diante da súbita consternação da outra mulher foi interrompida por outro espirro. "Vamos sair daqui, Birst." "A confraria?" "Chamadoras de vento", respondeu Birst, abrindo a aba de lona na parte de trás da carroça. Chanelle decidiu que preferia não relatar a perda da sua barganha para Zaida. Elaine fungou com desdém. Um erro. Espirrando repetidamente, ela desceu da carroça o mais rápido que pôde. Suas pernas estavam tão rígidas quanto seus braços. Que a queime, mas ela queria um banho quente. E uma escova de cabelo. O casaco vermelho de colarinho branco de Birch parecia um pouco amarrotado, mas Elaine suspeitava que ela fazia sua carcereira parecer recém-saída do provador. Quando seus pés tocaram o chão, os guardas montados em um círculo grosso ao redor da carroça deram um grito alto, balançando suas lanças no ar. Os guardas também gritaram, aparentemente quase todas. 2 dos homens carregavam o leão branco de Andor e seu lírio dourado. Isso trouxe um sorriso. Os guardas da rainha juraram defender Andor, a rainha e a filha herdeira, mas a decisão de carregar sua bandeira pessoal deve ter sido de Charles Guibon. Sentado em um baio alto com o elmo apoiado no arco da cela, ele se curvou para ela com um sorriso largo nos lábios. O homem era um prazer de olhar. Talvez ele servisse como um terceiro guardião. Além da guarda, erguiam-se estandartes da casa e estandartes de companhia de mercenários, e estandarte após estandarte. Luz. Quantos homens Birch trouxe? Isso poderia ser respondido mais tarde, no entanto. Primeiro Elaine queria ver suas prisioneiras. Asne estava estendida na estrada, seus olhos vazios olhando para o céu. A blindagem nela era desnecessária. As outras ficaram imóveis, presas com fluxos de ar que mantinham seus braços ao lado do corpo e apertavam suas saias divididas contra suas pernas. Uma posição muito mais confortável do que ela estava. A maioria parecia notavelmente composta, considerando sua situação, embora Temaile fizesse uma careta para ela e Faulion estivesse prestes a vomitar. O rosto sujo de lama de Shiane daria crédito a qualquer Aes Sedai. Os 3 homens amarrados com ar estavam tudo menos compostos. Eles se contorciam e lutavam, olhando para os cavaleiros que os cercavam, como se não quisessem nada mais do que atacar todos eles. Isso foi o suficiente para identificá-los como guardiões de Asne, embora não necessariamente como amigos das trevas. Fossem ou não, eles ainda teriam que ser presos para proteger os outros da fúria mortal que a morte de Asne os enchia. Eles fariam qualquer coisa para matar quem eles considerassem responsável. Como eles nos encontraram? Chesmal exigiu. Se ela não estivesse deitada na estrada com o rosto sujo, ninguém a teria considerado uma prisioneira. Minha guardiã, Elaine disse, sorrindo para Birch. Uma deles. Uma guardiã mulher? Chesmal disse desdenhosamente. Marilyn tremeu em suas amarras, com uma risada silenciosa por um momento. Eu tinha ouvido isso, ela disse quando o tremor cessou. Mas parecia incrível demais para ser verdade. Você ouviu isso e nunca mencionou? Temaire disse, virando-se para transferir sua carranca para Marilyn. Sua grande tola. Você se esqueceu, disse Marilyn rispidamente, e no instante seguinte elas estavam discutindo se Temaire deveria se submeter a ela. Na verdade, Temaire deveria. Elaine podia sentir suas forças relativas, mas dificilmente parecia um tópico sobre o qual elas discutiam agora. Alguém amordace essas mulheres, Elaine ordenou. Caselli desmontou, entregando as rédeas para a outra guarda, e se aproximou para começar a cortar uma tira da saia de Temaile com sua adaga. Coloque-as na carroça e corte a corda daquele cavalo morto.
Quero voltar para dentro das muralhas antes que o povo de Arimila, além do cume, se sinta tentado. A última coisa que ela precisava agora era uma batalha campal. Qualquer que fosse o resultado, Arimila podia se dar ao luxo de perder mais homens do que ela. Onde estão as chamadoras de vento, Bridget? Ainda no cume. Acho que elas acreditam que podem negar a participação se não chegarem muito perto da carnificina. Mas você não precisa se preocupar em ser atacado aqui. Os acampamentos além do cume estão vazios. Kazé liçou o Temaile por cima do ombro e cambaleou para colocá-la na carroça como um saco de grãos. As guardas também estavam pegando as outras mulheres. Elas sabiamente deixaram os guardiões lutando para os guardas. Foram necessários 2 para lidar com cada um deles. Um par de guardas altos desamarrava os arrios do cavalo morto. Por que eu não mato os caras? Tudo o que vi foram seguidores do acampamento, cavalariços e afins, acrescentou Charles. Acho que todos os acampamentos dela podem estar vazios, continuou Birch. Ela enviou ataques pesados contra a muralha norte esta manhã para atrair tanto de nossos homens quanto possível. E ela tem 20.000 ou mais na cidade baixa, abaixo do portão de Farmadin. Alguns dos mercenários mudaram de cor e estão atacando por dentro, mas enviei Daerin com tudo que pude. Assim que você estiver segura dentro das muralhas, eu vou levar o resto para ajudá-la. Para aumentar as boas notícias, Luan e o resto daquele grupo estão cavalgando para o norte. Eles podem estar aqui esta tarde. A respiração ficou presa. Luan e os demais teriam que ser tratados quando aparecessem, mas as outras novidades... Você se lembra do que a senhora Harford relatou, Bridget? A Arimila e os outros pretendem estar com o primeiro grupo a entrar em Camden. Eles também devem estar do lado de fora do portão de Farmadin. Quantos homens você tem aqui? Qual é a conta do açougueiro, Guibon? Bridget perguntou, olhando para Elaine com cautela. O vínculo também carregava cautela. Grande cautela. Ainda não tem uma conta completa, milady. Alguns dos corpos... Charles fez uma careta. Eu diria que até 500 ou 600 mortos, talvez um pouco mais. O dobro de feridos de um jeito e de outro. Os minutos mais desagradáveis que já vi. Digamos que 10.000, Elaine. Bicht disse, a trança grossa balançando enquanto ela balançava a cabeça. Ela enfiou os polegares atrás do cinto e a determinação encheu o vínculo. A Arimila tem que ter pelo menos o dobro disso no portão de Farmadin. Talvez 3 vezes se ela realmente despojou seus acampamentos. Se você está pensando o que eu acho que você está pensando... Eu disse a Daelin para retomar o portão se ele tivesse caído. Mas é mais provável que ela esteja lutando contra a Arimila dentro da cidade. Se, por algum milagre, o portão estivesse se sustentando, estamos falando de uma chance de 2 contra 1. A desvantagem nossa. Se eles passaram pelo portão, Elaine disse teimosamente, é improvável que eles tenham fechado atrás deles. Vamos pegá-los na retaguarda. Nem tudo era teimosia. Não inteiramente. Ela não tinha treinado com armas, mas tinha recebido outras lições que Gawain tinha recebido de Gareth Bryne. Uma rainha tinha que entender os planos de batalha que seus generais lhe davam, em vez de simplesmente aceitá-los cegamente. Se o portão estivesse segurando, vamos prendê-los entre nós e a parede. Os números não contam tanto em Baixa Camden. Arimila não será capaz de alinhar mais homens do outro lado da rua do que nós. Nós vamos fazer isso, Birch. Agora, alguém me encontre um cavalo. Por um momento, ela pensou que a outra mulher fosse recusar, o que aumentou sua teimosia, mas Birch exalou pesadamente. Tzigan, pegue aquela égua cinzenta alta para a Lady Elaine. Parecia que todos ao seu redor, exceto as amigas das trevas, suspiravam. Eles deviam ter pensado que iriam ver uma exibição do temperamento lendário de Elaine Trakand. Saber disso quase provocou um. Que queime seus humores saltitantes. Aproximando-se, Birch baixou a voz. Mas você vai andar cercada por sua guarda. Essa não é uma história tola como uma rainha carregando seu estandarte para a batalha para liderar suas tropas.
Eu sei que uma de suas ancestrais fez isso, mas você não é ela, e você não tem um exército quebrado para reunir. Ora, esse era exatamente o meu plano, disse Elaine docemente. Como você adivinhou? Bish bufou com uma risada e murmurou, maldita mulher, não tão baixo o suficiente para escapar da detecção. A afeição fluiu no vínculo, no entanto. Não era tão simples, é claro. Os homens tinham de ser repreendidos para ajudar os feridos. Alguns podiam andar, mas muitos não. Muitos tinham toriquetes ao redor do coto sangrento de um braço ou de uma perna. Charles e os nobres se reuniram em torno de Elaine e Bish para ouvir o plano de ataque, que era simples por necessidade. Mas então Chanel se recusou a mudar o portal até que Elaine concordou que desta vez elas precisavam fornecer apenas transporte e selaram um acordo com ambas beijando seus dedos e pressionando os lábios um na outra. Só então o portal diminuiu para um corte vertical prateado e se alargou novamente em uma visão de 100 passos do sul de Cameron. Não havia pessoas nos mercados de tijolos que ladeavam a estrada larga que ia para o norte do portão para o portão de Farmadin, mas uma grande massa de homens, montados e a pé, amontoavam-se na estrada longe das muralhas. O primeiro deles estava a apenas algumas centenas de passos do portão. Parecia que eles também se espalhavam pelas ruas laterais. Homens montados estavam na frente com um emaranhado de estandartes, mas a cavalaria ou a infantaria estavam todos olhando para os portões de Cameron. Os portões fechados. Helene poderia ter gritado de alegria. Ela passou primeiro, mas Bish não queria arriscar. Sua guarda se reuniu ao redor dela, conduzindo-a para um lado. Bish estava bem ao seu lado, mas de alguma forma elas não pareciam, a estar conduzindo. Felizmente, ninguém tentou se opor a ela e empurrar a égua cinza para a frente, até que apenas uma única linha de guardas estava entre ela e a estrada. Essa linha poderia muito bem ter sido um muro de pedra. A égua cinza era realmente alta, no entanto, então ela podia ver sem ficar nos estribos. Deveria tê-los alongado. Eles eram apenas um pouco curtos para elas. Isso indicava que o animal de Chesmal, já que ela era a única que chegava perto de sua própria altura. Um cavalo não podia ser manchado por seu cavaleiro. Só porque Chesmal era da Ásia Negra, não o tornava o cavalo mau. Mas ela se sentia desconfortável no animal por mais razões do que os estribos curtos. A égua cinza seria vendida. A cinza e todos os outros cavalos que os amigos da Tevas montaram, e o dinheiro distribuído aos pobres. Cavalaria e infantaria saíram do portal atrás de Charles o suficiente para enchê-lo de um lado para outro. Seguido pelo leão branco e pelo lírio dourado, ele começou a subir a estrada a trote com 500 guardas espalhados para cobrir a largura da estrada. Outros grupos de tamanho semelhante se separaram e desapareceram nas ruas da Baixa Cameron. Quando os últimos homens saíram do portal, ele diminuiu e desapareceu. Agora, não havia uma fuga rápida se algo desse errado. Agora, eles tinham que vencer, ou Arimila teria o trono se ela tivesse ou não Cameron. Precisamos da maldita sorte de Matt Calton hoje, Beast murmurou. Você disse algo assim antes, disse Elaine. O que você quer dizer? Beast lançou-lhe um olhar peculiar. O vínculo carregava diversão. Você já ouviu jogando dados? Dificilmente passo muito tempo em lugares onde há dados, Beast. Vamos apenas dizer que ele tem mais sorte do que qualquer outro homem que eu já conheci. Balançando a cabeça, Elaine tirou Matt Calton de sua mente. Os homens de Charlotte estavam fechando sua visão enquanto cavalgavam para a frente. Ainda não estavam marchando. Tentavam não fazer mais barulho do que o absolutamente necessário. Com um pouco de sorte, seus homens teriam cercado Arimila antes que soubesse o que estava acontecendo. E então eles atingiriam Arimila de todos os lados. Matt era o homem mais sortudo que Birch já conhecera. Nesse caso, ele devia ter muita sorte mesmo.
De repente, os guardas de Shaul estavam se movendo mais rápido, suas lanças com as pontas de aço balançando para baixo. Alguém deve ter olhado para trás. Gritos se ergueram, gritos de alarme e um grito estrondoso que ela ouviu repetido de muitas direções. Elaine e Andor. Houve outros gritos também. As luas e a raposa, as chaves triplas e o martelo e a bandeira negra. Outros para casas menores. Mas do lado dela veio apenas um, repetido várias vezes. Elaine e Andor. De repente, ela estava tremendo, meio rindo, meio chorando. Que a luz permitisse que ela não entregasse aqueles homens à morte à toa. Os gritos desapareceram, em grande parte substituídos pelo choque de aço contra aço, por gritos e berros enquanto homens matavam ou morriam. Abruptamente, ela percebeu que os portões estavam balançando para fora. E ela não podia ver. Chutando os pés para fora dos estribos, ela subiu para ficar de pé na cela de cano alto. A égua cinza se mexeu nervosamente, desacostumada a ser um banquinho, mas não o suficiente para perturbar seu equilíbrio. Birt murmurou um xingamento particularmente pungente, mas no momento seguinte ela estava de pé na cela também. Centenas de besteiros e arqueiros estavam saindo do portão de Farmadin, mas eles eram seus homens ou os mercenários renegados. Como resposta, os arqueiros começaram a disparar contra a cavalaria de Arimila tão rápido quanto podiam armar e sacar. As primeiras bestas subiram e dispararam uma saraivada. Imediatamente aqueles homens começaram a trabalhar suas manivelas para recarregar suas bestas, mas outros correram por eles para soltar um segundo lanche de flechas que cortaram homens e cavalos e como foices colhendo cevada. Mais arqueiros saíram do portão, atirando o mais rápido que podiam. Uma terceira fileira de besteiros correu para atirar, uma quarta, uma quinta, e então homens empunhando alabardas empurraram os besteiros que ainda corriam para fora do portão. Uma alabarda era uma arma temível, combinando ponta de lança e lâmina de machado com gancho para puxar os homens para fora da cela. Os cavaleiros sem espaço para carregar suas lanças, suas espadas estendidas pelo longo cabo da alabarda, começaram a cair. Homens de casacos vermelhos e couraças polidas estavam galopando para fora do portão agora, guardas balançando para a esquerda e para a direita para encontrar outra maneira de chegar às fileiras de Arimila. O fluxo dele continuou, chegando, incessante. Como na luz da Elin poderia ter tantos guardas? A menos que queime. Que queime a mulher. Ela deve ter pego os homens meio treinados. Bem, meio treinados ou não, eles seriam ungidos com sangue hoje. De repente, 3 figuras com elmos e couraças douradas atravessaram os portões, as espadas na mão. 2 deles eram muito pequenos. Os gritos que surgiram quando eles apareceram eram finos com a distância, mas ainda audíveis sobre o barulho da batalha. As águias negras e a bigorna e os leopardos vermelhos. 2 mulheres montadas apareceram no portão, lutando até que a mais alta conseguiu puxar o cavalo da outra para fora de vista. Sangue, malditas cinzas, Elane retrucou. Coneu já tem idade suficiente, suponho. Mas Branley e Perival são meninos. Alguém deveria tê-los mantidos fora disso. Daelinho segurou por tempo suficiente, disse Bicht calmamente. O vínculo carregava uma calma profunda. Mais do que eu pensei que ela pudesse segurar Coneu. E ela conseguiu manter Catelyn fora disso. De qualquer forma, os meninos têm algumas centenas de homens entre eles e a linha de frente. Não vejo ninguém tentando abrir espaço para eles se espremerem para a frente. Era verdade. Os 3 agitavam suas espadas impotentes a pelo menos 50 passos de onde os homens morriam. Mas então, 50 passos era um alcance curto para um arco ou besta. Homens começaram a aparecer nos telhados, primeiro dezenas, depois centenas. Arqueiros e besteiros escalando os picos dos telhados, abrindo caminho pelas ardósias como aranhas até que pudesse atirar na massa compacta abaixo.
Um escorregou e caiu, seu corpo deitado em cima dos homens na rua e sacudindo enquanto era esfaqueado repetidamente. Outro subitamente empinou, uma flecha saindo de seu lado, e caiu de seu poleiro. Ele também estava deitado em cima dos homens na rua, se contorcendo enquanto era esfaqueado várias vezes. Eles estão muito apertados juntos, disse Birch animadamente. Não podem levantar um arco, muito menos puxar um. Aposto que os mortos nem têm espaço para cair. Não vai demorar muito agora. Mas a matança continuou por uma boa meia hora antes dos primeiros gritos de trégua se erguerem. Os homens começaram a pendurar seus capacetes nos punhos das espadas e a levantá-los acima da cabeça, arriscando a morte na esperança de vida. Os lacaios tiraram os capacetes e ergueram as mãos vazias. Os cavaleiros atiravam lanças, elmos e espadas e levantavam as mãos. Isso se espalhou como uma febre. O grito berrando de milhares de gargantas. Trégua! Elaine sentou-se em sua cela corretamente. Estava feito. Agora era saber o quão bem aquilo tinha sido feito. A luta não parou imediatamente, é claro. Alguns tentaram continuar lutando, mas lutaram sozinhos e morreram, ou foram derrubados por homens ao seu redor que não estavam mais prontos para morrer. Por fim, no entanto, mesmo os mais obstinados começaram a se desfazer das armas e armaduras, e, se nem todas as vozes pediam trégua, o rugido ainda era estrondoso. Homens sem armas, sem elmos, couraças e qualquer outra armadura que pudessem ter usado, começaram a cambalear pela fila de guardas com as mãos acima da cabeça. Alabardas os pastoreavam como ovelhas. Eles tinham algo do olhar atordoado de ovelhas em um pátio de abate. A mesma coisa deve ter se repetido em dezenas de ruas estreitas da Baixa Kemlin nos portões, porque os únicos gritos que eles ouviam eram por trégua, e eles estavam começando a diminuir à medida que os homens percebiam que isso estava sendo concedido. Não faltava mais do que uma hora para o sol chegar a seu pico no meio-dia, quando todos os nobres foram separados. Os inferiores foram escoltados para dentro da cidade, onde seriam mantidos como resgate, a ser pago uma vez que o trono estivesse seguro. Os primeiros dos maiores nobres a serem trazidos até ela, escoltados por Charles e uma dúzia de guardas, foram Arimila, Naean e Helênia. Charles tinha um corte sangrento na manga esquerda e um amassado no peitoral brilhante, que deve ter sido feito por um golpe de martelo, mas suas feições estavam compostas por trás das barras do capacete. Ela deu um grande suspiro de alívio ao ver as 3 mulheres. Entre os mortos ou entre os cativos, os outros seriam encontrados. Ela havia decapitado sua oposição, pelo menos até Luan e as outras chegarem. As mulheres da guarda à sua frente finalmente se afastaram para que ela pudesse enfrentar seus prisioneiros. As 3 estavam vestidas como se pretendessem comparecer à coroação de Arimila naquele mesmo dia. Seu vestido de seda vermelho foi costurado com pérolas no peito e bordado com leões brancos empinando, marchando pelas mangas. Balançando em sua cela, ela tinha o mesmo olhar atordoado em seus olhos castanhos que os soldados tinham. Naean, magra e de costas restas em azul, com as chaves triplas de Arão prateadas subindo pelas mangas e arabescos prateados no peito, o cabelo preto reluzente preso em uma rede prateada com safiras, parecia mais suave do que entorpecida. Ela até conseguiu dar um sorriso de escárnio, embora fosse fraco. Helênia, de cabelos cor-de-mel, em verde elaboradamente bordado com ouro, compartilhou seus olhares entre Arimila e Elaine. O vínculo carregava medidas iguais de triunfo e desgosto. A antipatia de Birch por essas mulheres era tão pessoal quanto a de Elaine. Vocês serão minhas convidadas no palácio por enquanto, Elaine disse a ela. Espero que seus cofres sejam fundos. Seus resgates pagarão por esta guerra que vocês causaram. Isso foi malicioso da parte dela, mas ela se sentiu rancorosa de repente. Seus cofres não eram nada profundos. Elas haviam prestado muito mais do que podiam pagar para contratar mercenários.
e subornar mercenários. Guerra é sempre por dinheiro. Elas enfrentariam a ruína sem qualquer resgate. Com o resgate, elas enfrentaram a devastação. Você não pode acreditar que termina assim, disse Arimila com a voz rouca. Ela soava como se estivesse tentando se convencer. Jarid ainda está em campo com uma força considerável. Jarid e outras. Diga a ela, Helena. Jarid vai tentar preservar o que puder de Sarand deste desastre que você nos forçou, Helena rosnou. Elas começaram a gritar uma com a outra, mas Helena as ignorou. Ela se perguntou como elas iriam gostar de dividir a cama com Naean. O próximo a aparecer sob escolta foi Lir Barin, e momento depois, Karim de Anchar. Tão esguio quanto uma lâmina tão forte, Lir usava uma expressão pensativa em vez de desafiadora ou mal-humorada. Seu casaco verde com um bordado com um martelo alado prateado da casa Barim na gola alta trazia as marcas do peitoral que ele não usava mais, e seu cabelo escuro estava emaranhado de suor. Mas suor brilhava em seu rosto. Ele não tinha ficado tão suado vendo os outros homens lutarem. Karin estava vestida tão grandiosamente quanto as outras mulheres, em seda azul brilhante, com tranças prateadas e pérolas em seu cabelo com mechas grisalhas. Seu rosto quadrado parecia resignado, especialmente depois que Elaine lhes contou sobre seus resgates. Nenhum dos dois havia emprestado tanto quanto as outras três, até onde ela sabia, mas esse resgate ainda seria profundo. Não seria alto? Então dois guardas apareceram com uma mulher um pouco mais velha que Elaine, vestida de azul simples, uma mulher que ela julgou reconhecer. Um único broche esmaltado, uma estrela vermelha e uma espada de prata em preto e brilhante, parecia ser sua única joia. Mas por que Silvassi Cairem estava sendo trazida até ela? Uma mulher bonita, com olhos azuis alertas que se fixavam no rosto de Elaine. Ela era a herdeira de Lord Nazim, não o grão-trono de Cairem. Cairem representa Trakand. Silvassi disse chocada assim que ela parou. O vínculo ecoou o espanto de Elaine. Arimila ficou boquiaberta para Silvassi como se estivesse louca. Meu avô teve um ataque, Arimila, disse a jovem calmamente, e meus primos caíram sobre si mesmos, afirmando-me como grão-trono. Vou publicar, Elaine, se você quiser. Isso pode ser melhor, disse Elaine lentamente. A publicação tornaria seu apoio irrevogável. Não seria a primeira vez que uma casa trocaria de lado, mesmo sem a morte de um grão-trono, mas era melhor ter certeza. Trakand recebe Caerem calorosamente, Silvassi. Era melhor não ser muito distante também. Ela sabia pouco de Silvassi e Caerem. Silvassi assentiu, aceitando. Então ela tinha pelo menos um grau de inteligência. Sabia que não seria totalmente confiável até que demonstrasse sua lealdade, enviando proclamações de apoio. Se você confiar um pouco em mim, posso ter a custódia de Arimila, Nayan e Helenia? No Palácio Real, é claro, ou onde quer que você escolha me abrigar. Acredito que meu novo secretário, mestre Lounô, possa convencê-los a dar seu apoio a você. Por alguma razão, Nayan deu um grito alto e teria caído de sua cela se um guarda não tivesse agarrado seu braço para apoiá-la. A Arimila e Helena pareciam prontas para vomitar. Acho que não, disse Elaine. Nenhuma conversa proposta com um secretário produziria essas reações. Parecia que Silvassi tinha um núcleo duro para ela. Nayan e Helena publicaram seu apoio a Arimila. Dificilmente elas se destruirão se retratando. Isso realmente as destruiria. Casas menores juradas a ela começariam a desmoronar até que sua própria casa diminuísse em importância. Elas próprias podiam não sobreviver como grãos-tronos muito além de anunciar que agora representavam Trakand. E quanto a Arimila, Elaine não permitiria que Arimila mudasse de lado. Ela recusaria o apoio da mulher se fosse oferecido.
Algo sombrio entrou no olhar de Silvase quando ela olhou para as 3 mulheres. Elas podem, com a persuasão adequada. Ah, sim. Um núcleo muito duro. Mas, como você quiser, Elaine. Tenha cuidado com elas, no entanto. A traição está no sangue e nos ossos delas. Barin representa Trakand, Lyra anunciou de repente. Eu também vou publicar, Elaine. Anshar representa Trakand, disse Karindi em tom firme. Vou enviar as proclamações hoje. Traidores, Arimila chorou. Verei vocês mortos por isso. Ela remexeu no cinto, onde a bainha de uma adaga estava pendurada, cravejada de joias e vazia, como se pretendesse resolver o assunto ela mesma. Helena começou a rir, mas não parecia divertida. Parecia quase um choro. Elaine respirou fundo. Agora ela tinha 9 das 10 casas necessárias. Ela não tinha ilusões. Quaisquer que fossem as razões de Silvase, Lyra e Karindi, estavam tentando salvar o que podiam, se livrando de uma causa perdida e se atrelando a uma que de repente parecia estar se erguendo. Eles esperariam que ela lhes desse preferência por defendê-la antes que ela tivesse o trono, esquecendo que já apoiaram Arimila. Ela não faria nenhuma das duas coisas. Mas também não podia rejeitá-los imediatamente. Trakand de dar as boas-vindas a Barin. Nunca calorosamente, no entanto. Nunca isso. Trakand de dar as boas-vindas a Anshar. Capitão Guibon, leve os prisioneiros para a cidade assim que puder. Os soldados de Caerém, Barin e Anshar terão suas armas e armaduras restauradas assim que as proclamações forem enviadas. Mas eles podem ter seus estandartes de volta agora. Ele a saudou e virou seu bairro, já gritando ordens. Enquanto ela seguia em direção a Daelin, que estava saindo de uma rua lateral seguida por Catherine e os 3 jovens tolos em suas armaduras douradas. Silvase, Lyra e Karindi vieram atrás dela e Birgit. Ela não sentiu nenhuma inquietação por tê-los atrás de si, não como uma centena de guardas atrás deles. Eles seriam observados de muito perto até que essas proclamações fossem enviadas, incluindo Silvase. A mente de Elaine já estava se projetando à frente. Você está terrivelmente quieta, disse Birgit suavemente. Você acaba de ter uma grande vitória. E em algumas horas, ela respondeu, vou saber se tenho que ganhar outra.